Fala, concurseiro do IBGE, professor G. Azevedo, canal Geografia no nosso Esquenta IBGE, resolvendo questões e ampliando as possibilidades que ela possa aparecer para você na prova. E essa questão também é dos grandes blocos da geografia. Você já viu uma questão de urbanização, agora eu entro numa questão de agricultura no Brasil. Vai ter um teminha de agricultura para você. Essa questão ela pode se partir de um processo histórico ou pode entrar numa análise de dados. Aí vai te dar um gráfico e vai pedir para você fazer uma simples análise desse gráfico. Já o conceito histórico de agricultura demanda um entendimento maior aí de atributos políticos, sociais e econômicos que interferiram diretamente na agricultura do Brasil, mas não somente esses atributos sendo colocados pelo governo brasileiro, e sim por uma dinâmica econômica global que determinou algumas funções para os países e determinou para o Brasil uma função: ser um país monocultor e de exportação. Mas sempre foi assim, não é? Nós tivemos lá a cana, tivemos depois o café, sempre monocultura de exportação. Sim, mas isso aí foi um movimento interno, claro, na cana teve participação de Portugal, da Holanda, mas sempre foi interno, a base, principalmente do café. Já nesse momento aqui, que é pós-década de 50, nós tivemos a interferência dos Estados Unidos. Pós-1950, nós temos o quê? O fim da Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas saem vencedores e divide o mundo em bloco capitalista e em bloco socialista. O Brasil ficou do lado dos Estados Unidos. E os Estados Unidos determinam uma nova divisão internacional do trabalho, uma nova DIT. E falou o seguinte: Brasil, você vai exportar monocultura para o mundo. E você sabe que monocultura? Ah, o café? Não. Você vai exportar, presta atenção aqui, soja e milho, principalmente soja. Na Jean, nós não temos áreas de clima subtropical para plantar essa soja. Nós estamos num momento, junto com a nova DIT, chamado de Revolução Verde. O que é essa Revolução Verde? É a mecanização do campo. E essa mecanização do campo, além de tratores, vem com avanço na química e na biologia, entrando em jogo as sementes transgênicas. Olha o pacotão da maldade que os Estados Unidos falou para o Brasil desempenhar no cenário mundial. Produzir apenas soja dentro dessa perspectiva da Revolução Verde, e o Brasil seguiu essa doutrina. Claro que naquele momento, década de 60, década de 70, o Brasil não tinha muito jogo político para falar sim ou não para os Estados Unidos. Tinha que rezar a missa. E o Brasil rezou a missa certinho. Expandiu sua área de produção para o centro-oeste. Beleza? Vamos para a questão? Questãozinha da Cisgran Rio poderia ser da FGV. E é uma questão boa. As atividades estão em constante processo de inovação. Olha aqui, quando nós falamos de inovação, nós estamos falando de tecnologia para obter a maior produtividade. Quando eu falo de produtividade, é por hectare, por quilômetro quadrado. Não estou falando de produção. Produção é produção total de um país, de uma região. Nesse contexto, durante a década de 50, ocorreu de forma mais intensa um processo de modernização da agricultura. Olha aqui quem está aparecendo, a Revolução Verde, que envolveu um grande aparato tecnológico, provido de variedades de plantas modificadas, estou falando aqui dos transgênicos, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar altas produtividades e uma série de procedimentos técnicos com uso de defensivos agrícolas. Nesse contexto histórico, o processo de modernização mencionado caracteriza especificamente a
As reformas de base? Não, gente. Ó, a reforma de base é do João Goulart, queria reforma educacional, reforma urbana, reforma agrária. Não é isso. É a Revolução Verde? É, né, pessoal? Questãozinha suave na nave. É o milagre econômico? Não é, né, pessoal? Isso aqui tá ligado ao período militar, aí a interferência do Estado na economia para girar o negócio, e aí o Brasil criou aquele crescimento artificializado que depois gerou uma crise tremenda, principalmente na década de 80. A Nova República, Estado Novo, nada a ver, eu vou marcar a B. Perceberam? É tranquilo, mas você tem que saber o conhecimento histórico, conhecimento de causa sobre a agricultura para gabaritar. Curta, compartilhe, se inscreva. Quer conhecer a plataforma? gabaritagel.com.br. Vamos juntos!